O silêncio que paira sobre aquela terra não é paz, é aviso. Tentativas fracassam, acordos antigos pesam, e ninguém parece disposto a mexer no que ficou mal resolvido. Há um lugar que todos evitam mencionar. Como se o nome ainda tivesse força para trazer problemas, os boatos correm baixos, lembrando que certas dívidas não somem com o tempo, mas o verdadeiro desafio começa quando o passado decide cobrar. O silêncio que se instalou não era a ausência de som, era o peso esmagador de todas as palavras não ditas, de todos os acertos pendentes pairando sobre o galpão. Era o som do passado batendo à porta, e batia com a força de um touro campeão. O ar, antes quente e vibrante pela disputa do gado, ficou denso, pesado com cheiro de pólvora velha e poeira levantada por cascos que já tinham cruzado aquelas terras há décadas. O leiloeiro pigarreou de novo, mas desta vez não foi para chamar a atenção, foi para tentar engolir o nervosismo. Ele era um homem de números, acostumado à frieza dos milhões, mas não à força incontrolável dos causos antigos. Seus olhos, que minutos antes brilhavam com a ganância da comissão alta, agora procuravam desesperadamente os homens da segurança, como se o sobrenome fosse uma ameaça física, capaz de derrubar as baias. O bilhete, um pedaço simples de papel dobrado, parecia queimar na palma de sua mão. Ele o apertou, indeciso, mas a etiqueta do negócio exigia clareza. Ele se inclinou sobre o microfone e a voz saiu rouca, quase um sussurro amplificado. Senhores, a mesa recebeu um aviso. A mesa confere a elegibilidade e a capacidade de crédito do senhor Vaqueiro. Com o sobrenome citado, ele não precisou dizer quanto valia o crédito ou de onde vinha, apenas a confirmação de que o homem no fundo, o de roupa puída e botas empoeiradas, tinha o aval para participar de um jogo onde o preço de entrada superava o patrimônio de 10 fazendas médias. Foi o suficiente para quebrar a espinha dorsal de quem estava ali apenas pelo status. Na primeira fila, um fazendeiro conhecido por seu gado de corte e seu temperamento azedo. Um homem que gastava mais em chapelaria fina do que o vaqueiro, ganhava em um ano de lida. Girou lentamente na cadeira de couro. Seu olhar era uma mistura de escárnio, que não queria morrer, e um reconhecimento tardio. Ele foi o porta-voz do pânico silencioso. Elegibilidade. O fazendeiro bufou, a voz alta e cortante como um chicote. Ninguém me falou que íamos leiloar terra roubada, amigo. Ou estamos vendendo boi, ou estamos desenterrando o defunto. Qual dos dois? O leiloeiro tentou intervir, mas era tarde. A provocação havia sido lançada. E o vaqueiro, que até então parecia uma estátua de sal, finalmente se moveu. Ele tirou o chapéu, mas o gesto não era de submissão. Era de respeito ao local onde estava, mas de desafio a todos que estavam ali. A luz do galpão, fraca e amarelada, revelou o corte de cabelo que parecia ter sido feito com faca, e a cicatriz fina que lhe cruzava a sobrancelha. Um mapa de algum confronto passado. Ele não andou, não se apressou. Apenas se deslocou lateralmente, como um predador que marca seu território. E quando ele chegou à beira da linha de visão da primeira fileira, o cheiro de couro cru e suor de cavalo abafou o perfume caro que vinha das poltronas de luxo. O vaqueiro não respondeu ao fazendeiro. Ele olhou diretamente para o touro que estava sendo conduzido à rampa. Era o lote 17, um reprodutor Guzerá que valia o equivalente a uma frota de caminhões, cobiçado por sua linhagem perfeita. A disputa já estava na casa dos 700 mil. O lance final está em 720 mil, anunciou o leiloeiro, a voz ainda trêmula. Alguém mais, pela graça de Deus, tem interesse nesse animal. O silêncio voltou. O fazendeiro do chapéu claro sorria, certo de que tinha vencido. 720 mil era o teto daquela competição particular. Foi então que o vaqueiro levantou a mão, não bruscamente, mas com uma calma que era mais ameaçadora do que qualquer grito, e quando ele falou, sua voz era grave e baixa, mas carregada com a autoridade de quem não estava ali para negociar, mas para ditar regras. 1 milhão. O número caiu como uma bigorna de ferro forjado no meio da arena. Não um lance gradual, não uma disputa marginal, um pulo de mais de 250 mil reais, feito por um homem que minutos antes estava sendo ignorado como um mendigo. O fazendeiro do chapéu claro,
engasgou com o próprio desprezo. Ele se virou para o vaqueiro, as feições contorcidas. Você está blefando, garoto. Você não tem 1 milhão de lastro. O vaqueiro sorriu. Um sorriso fino que mal mexeu seus lábios rachados pelo sol. E foi nesse momento que o leiloeiro, recuperando a compostura profissional, interveio, lendo o bilhete novamente, mas desta vez em voz alta. O lance é válido, senhores. O senhor vaqueiro possui crédito irrestrito e, para o registro de todos, esse crédito está vinculado à antiga Fazenda Laranjeiras. A Fazenda Laranjeiras, o nome ecoou pelo galpão, e a temperatura pareceu cair 10 graus. Não era apenas uma propriedade, era a maior e mais rica área de pastagem da região, tomada há 30 anos em um acordo nebuloso de dívidas e influências políticas. Um pedaço de terra que era mantido sob sigilo por um consórcio de homens poderosos ali presentes. Naquele instante, a venda do lote 17 parou de ser sobrigado e se tornou uma transação de vingança. O fazendeiro do chapéu claro, cujo nome era Sabino e que era um dos principais acionistas do consórcio Laranjeiras, empalideceu. Ele finalmente entendeu que o vaqueiro não estava ali para comprar um animal de elite, mas para sinalizar que ele tinha a chave mestra para a fortuna que eles haviam saqueado. O touro não me interessa, disse o vaqueiro, ignorando a raiva de Sabino e falando diretamente ao leiloeiro. Me interessa saber que o dinheiro que o comprou é o mesmo dinheiro que vocês tentaram esconder por 3 décadas. O lance está posto. Leiloeiro, bata o martelo ou aceite o próximo lance. Sabino tentou contra-atacar, mas suas palavras saíram emboladas, perdendo a força. Ele não podia simplesmente dobrar o valor, pois isso revelaria o desespero, e o vaqueiro sabia disso. O leiloeiro hesitou por um segundo, olhando para o silêncio mortal da plateia. Mas a regra era clara. O lance mais alto e válido vencia. O martelo desceu com um som seco. Vendido, lote 17 para o senhor vaqueiro. Por R$1 milhão. R$1 milhão não comprou apenas o touro. Comprou o direito de o vaqueiro permanecer ali. Comprou a atenção dos que o desprezavam e, o mais importante, comprou o pânico dos que haviam dormido tranquilos demais, pensando que o passado estava morto. O vaqueiro colocou o chapéu de volta, cobrindo o rosto das especulações. Ele não se vangloriou. Sua vitória não estava no gado que ele havia adquirido, mas na semente de dúvida que ele plantou na mente de Sabino e seus comparsas. Eles sabiam que aquele milhão era apenas a primeira parcela de uma dívida de honra muito maior. Eles não precisavam perguntar de onde vinha o dinheiro. Eles precisavam descobrir como ele tinha acessado o capital da Fazenda Laranjeiras, um segredo que estava trancado a 7 chaves em cartórios e acordos sigilosos. Aquele vaqueiro não era apenas um homem, era um fantasma que tinha voltado para assombrar a festa dos ricos. A próxima peça do leilão subiu a rampa, mas ninguém a via. Todos os olhos estavam fixos no fundo do galpão, calculando o custo da próxima jogada do vaqueiro, enquanto o cheiro de couro e a promessa de ruína se espalhavam pelo ar. A caçada havia começado, e a presa, para surpresa de todos, não era o gado, e sim os homens de chapéu novo que agora suavam frio. Se você quer saber como o vaqueiro quebrou o sigilo da Fazenda Laranjeiras e qual será seu próximo movimento para derrubar o poder dos fazendeiros, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder a próxima parte desta saga. O eco daquele sobrenome, lançado no ar pesado do galpão, não era um som comum. Era o som da terra rachando, o ruído seco de um pacto antigo que voltava para cobrar. O leiloeiro, um homem que ganhava a vida na velocidade da língua, engoliu em seco, amassando o bilhete entre os dedos. Aquele pedaço de papel tinha o peso de um testamento lido na hora errada. Os homens das primeiras fileiras não se viravam para encarar o vaqueiro. Em vez disso, olhavam para o chão de serragem ou para os próprios sapatos, numa pressa desesperada de parecerem desinteressados, mas os olhos, traidores, se moviam nas laterais, capturando cada milímetro do homem que estava na sombra. Eles não estavam vendo mais um vaqueiro sujo, viam a linhagem, a ferida que pensavam ter cicatrizado na história daquela região. O leiloeiro pigarreou de novo, forçando a garganta a retomar o ritmo. Ele precisava manter o espetáculo, mas agora o brilho nos olhos não era de diversão, era de medo profissional. Ele sabia que quando certos nomes aparecem, o preço que se paga não é apenas em notas, mas em sangue e anos de paz roubados. Ele bateu o martelo,
um som oco que tentava disfarçar o silêncio de chumbo que havia se instalado. Passamos agora para o lote de ouro, anunciou, e a voz tentou ser firme, mas tremeu nas sílabas finais. O touro sombra, reprodutor puro, matriz de todo o gado que sustenta a fazenda Três Pontas, um animal que carrega o sangue mais antigo e resistente que já pisou nestas terras. Era o touro sombra, o pilar genético que garantia a prosperidade de quem o possuísse. Era o símbolo máximo do poder naquela bacia leiteira, e foi aí que a ficha caiu para a maioria. A fazenda Três Pontas fora o último e maior patrimônio que a família do vaqueiro havia perdido. Desmembrada em dívidas e acordos feitos à sombra de cartórios corruptos, anos atrás, leiloar o reprodutor sombra era o lance final, o enterro definitivo da memória daquele sobrenome. O homem do chapéu de castor, um dos coronéis da região, que já tinha arrematado a maior parte do patrimônio daquela família ao longo dos anos, sorriu de canto, um sorriso de quem tinha certeza da vitória. Ele levantou a mão, sem pressa, jogando um valor tão alto que deveria matar qualquer outro lance na raiz. 100 mil, ele disse. E o número foi seco. Final, o galpão respirou. Era um valor que faria muitos fazendeiros menores venderem a alma. O coronel recostou-se na cadeira, olhando para a frente, ignorando o fundo do salão, esperando a batida do martelo, que confirmaria sua posse. O leiloeiro ergueu o martelo, o suor brilhando na testa. 100 mil! Antes que pudesse completar a frase, uma voz grossa, áspera como couro curtido pelo sol, cortou o ar. Não era uma voz que gritava, mas uma voz que chegava, que vibrava no peito dos homens. O vaqueiro não havia levantado a mão, ele apenas se desencostou da parede, dando um passo lento para a luz fraca que vinha de uma janela alta. A poeira que se soltou de sua calça parecia ouro fino sob aquela luz. 200 mil! O coronel do chapéu de castor parou de sorrir. Os outros homens nas cadeiras da frente se encolheram ligeiramente. 200 mil não era um lance. Era uma declaração de guerra. Era o dobro do valor, jogado sem piscar, vindo de um homem que 10 minutos antes era considerado um indigente. O leiloeiro arregalou os olhos e olhou para o vaqueiro, procurando por um assessor, um sócio, alguém que garantisse o crédito. Não havia ninguém, apenas o vaqueiro e o cheiro de estrada. O lance é de 200 mil, vindo do... Ele hesitou, mas a formalidade o obrigou a dizer o nome completo. Do senhor, sobrenome do vaqueiro. O coronel virou-se. Finalmente, seus olhos eram pequenos e cinzentos, duros como pedra polida. Ele analisou o vaqueiro, tentando encontrar a fonte daquele poder subitâneo. O vaqueiro não desviou o olhar. Um blefe caro, rapaz, sibilou o coronel, a voz baixa, para que só os mais próximos ouvissem. Não venha sujar este negócio com promessas vazias. O vaqueiro deu mais um passo à frente. O silêncio agora não era mais de desprezo, era de uma antecipação tensa, o momento antes de um raio atingir o chão. O dinheiro está no banco da cidade, em nome da fazenda que há de ser minha. Já estava lá antes mesmo que o senhor soubesse que haveria este leilão, coronel. A ousadia da fala cortou mais fundo do que uma faca. Aquilo significava que ele não estava reagindo ao leilão. Ele o havia planejado, o bilhete, o sobrenome anunciado, o dinheiro. Tudo fazia parte de um plano paciente, tecido na escuridão. O coronel tentou recuperar a compostura, limpando a garganta com irritação. Ele olhou para o touro sombra, o animal magnífico, e para o vaqueiro, a imagem da ruína que se recusava a ser varrida. Aquele animal era a última peça, e ele não a daria de graça. 300 mil, gritou o coronel. E desta vez o lance foi carregado de fúria e desespero. Era um valor que comia a margem de lucro, mas garantia a vitória moral e a aniquilação do adversário. O leiloeiro respirou fundo, elevando a voz ao máximo para atravessar o tumulto silencioso. 300 mil vindo do coronel, algum lance maior? O vaqueiro sorriu, um movimento lento no canto da boca, sem alegria, apenas a certeza de quem está cumprindo um juramento antigo. 600 mil. O número não fez sentido. Não era um lance, era uma humilhação pública. Era o dobro do lance do coronel. O valor de uma pequena fazenda inteira, jogado em uma única batida. Desta vez, não houve suspiros, apenas o som agudo da cadeira do coronel raspando o chão quando ele se levantou.
pálido, a mão tremendo sobre a borda da mesa. Ele não podia cobrir aquilo sem comprometer anos de negócio. O vaqueiro não estava usando dinheiro, estava usando o destino. Da onde veio esse dinheiro, vaqueiro? Exigiu o coronel, a voz rachada. Esse valor não se consegue honestamente. O vaqueiro finalmente parou de se mover e encarou o coronel de frente, permitindo que todos vissem o cansaço e a determinação em seus olhos. 600 mil, repetiu o vaqueiro, com a paciência brutal de quem tem todo o tempo do mundo. É o valor que eu paguei pelo sossego da minha alma, coronel. E se o senhor duvida da origem, o leiloeiro pode ligar agora mesmo para o gerente do banco. O leiloeiro não precisou de ordens. Ele já estava com o telefone no ouvido, discando. A confirmação veio rápida. Apenas um aceno de cabeça. O dinheiro era real, líquido e estava ali. O coronel apertou os punhos, olhando para o touro sombra, a imagem de seu fracasso. Ele sabia que o vaqueiro não precisava daquele animal para viver. Ele precisava dele para provar que o nome da família não estava morto, apenas esperando o momento de se levantar do pó. O leiloeiro ergueu o martelo, a voz cheia de uma nova reverência. 600 mil. 600 mil. 2. O coronel permaneceu em pé, olhando para a frente, mas seus lábios estavam selados. O silêncio era a sua rendição. Arrematado. O leiloeiro bateu o martelo com uma força que nunca usara antes. Vendido ao sobrenome do vaqueiro, aquele som não era o fim do leilão. Era o início de uma nova contagem de poder naquelas terras. O vaqueiro agora tinha o touro, ele tinha o dinheiro. E o que era mais perigoso, ele tinha a atenção de todos e o mapa exato de quem estava sentado nas terras que um dia foram dele. Ele não tinha vindo apenas para comprar o touro sombra, mas para comprar o direito de olhar nos olhos de cada um daqueles homens e dizer, sem usar palavras, que a saga daquele sobrenome estava apenas começando. Se você quer saber o que o vaqueiro fará com o touro sombra e quem será o próximo a pagar o preço do passado, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que a gente continue contando essa história. O ar ficou rarefeito. Não era mais o cheiro de palha e poeira levantada, mas um aroma velho de ranço e dívida que subia no galpão. Os homens da frente, aqueles de colarinho engomado e fivela vistosa, se moveram de modo quase imperceptível, como se a cadeira de couro cru tivesse acabado de gelar sob eles. O coronel Dutra, que momentos antes ria com a barriga tremendo, travou o maxilar. Ele não estava olhando para o vaqueiro, mas para um ponto fixo no chão, calculando os anos, recontando os acertos e, principalmente, revendo as injustiças que achava terem sido enterradas com o tempo. Aquele sobrenome, proferido no auge daquele leilão, não era um convite para participar, era uma intimação. O leiloeiro, um homem habituado a dominar o palco com a voz de trovão, pigarreou de novo. E o som foi tão alto quanto um tiro na madrugada. Ele alisou o bigode, os olhos fixos no bilhete amassado que Dutra tentava espiar por sobre o ombro. Cavalheiros! A voz do leiloeiro saiu um pouco mais aguda do que o normal. A informação que recebo aqui diretamente da mesa de controle de crédito é inegável. Houve um murmúrio abafado, mas logo a autoridade da palavra do leiloeiro impôs o silêncio novamente. Parece que o senhor, sobrenome do vaqueiro, não apenas está apto a participar dos lances em andamento, como também tem um crédito vinculado que cobre e excede o valor de todo o lote de animais que está sendo ofertado, incluindo as terras adicionais que anexamos ao acordo. A descrição que o leiloeiro fazia da capacidade financeira do vaqueiro era deliberadamente técnica, sem floreios, para não dar margem a contestações. Mas o efeito foi devastador. O vaqueiro não estava ali com o troco de um bezerro vendido na estrada. Ele tinha o poder de comprar o espetáculo inteiro. Eles esperavam um pedinte, encontraram um credor. O vaqueiro, até então, uma mancha escura e quieta no fundo, deu um passo à frente. O couro duro das suas botas arranhou o cimento. E o som foi estrondoso na tensão do momento. Ele não precisou falar. Apenas se pôs sob a luz fraca que vinha de uma clarabóia alta e a poeira suspensa brilhava ao redor de sua silhueta. Seu rosto estava escondido na sombra do chapéu de aba larga. Mas a linha de sua boca era firme. Ele não trazia a pressa do recém-chegado que precisa provar seu valor. Trazia a paciência fria de quem sabe que o tempo está do seu lado.
Dutra não aguentou. Seu ego, ferido pela humilhação recente, forçou-o a falar, mesmo sabendo que era imprudente. Esse crédito... Dutra começou, a voz áspera. Esse crédito tem cheiro de coisa velha. Dívida de fazenda falida que devia ter sido esquecida. Não vale o papel em que está escrita. O leiloeiro olhou para Dutra desconfortável, mas o vaqueiro antecipou a resposta. Vale sim, Coronel Dutra. A voz do vaqueiro era grave, seca, como areia. Não era alta, mas cortou o ar mais fundo do que qualquer grito. Ele tirou o chapéu devagar, revelando um rosto marcado não pela idade, mas pela determinação implacável. Essa dívida não é de terra falida, é de traição paga em silêncio. E o papel... O vaqueiro fez uma pausa dramática, olhando diretamente para o centro da multidão. O papel está validado por um cartório que o senhor conhece bem, e pela lei ele estendeu a mão, e o leiloeiro, quase tremendo, lhe entregou o bilhete. O vaqueiro não o leu, apenas o dobrou e enfiou no bolso da camisa. Ele não precisava da prova nas mãos. A prova estava na memória dos homens ali presentes. O que está em leilão agora, senhor leiloeiro? Perguntou o vaqueiro, ignorando a palidez de Dutra. O leiloeiro, aliviado por ter um caminho de volta aos procedimentos, recuperou o fôlego. Estamos no lote número 7, senhor. 20 cabeças de Nelore P. ou de sangue puro, as matrizes mais valorizadas da fazenda Olho d'Água. O lance está em 220 mil. O leiloeiro olhou para Dutra, que estava na liderança do lance. Dutra, respirando fundo, tentou manter a pose. 220 mil. 500, berrou Dutra, tentando soar confiante. Mas a voz falhou um pouco no final. O silêncio retornou. Todos os olhos, antes fixos em Dutra como o vencedor inevitável, se viraram para o fundo do galpão, esperando o movimento do homem que carregava o peso de um passado inteiro. O vaqueiro sorriu, um sorriso sem alegria. Apenas o movimento dos lábios que antecede a caça. Leiloeiro. Sim, senhor. Eu dou 1 milhão de réis por todo o lote 7. À vista, a cifra varreu o galpão como um vendaval. 1 milhão de réis à vista, em dinheiro que não existia naquele círculo viciado de promessas e cheques pré-datados. Era um lance que não apenas cobria Dutra, mas o humilhava, transformando seus 200 e poucos mil em troco de pinga. Um homem sussurrou e o som chegou ao vaqueiro. Loucura! O vaqueiro, ainda de pé no fundo, ergueu o queixo. Não é loucura, meu senhor. É o preço justo. E para que não haja dúvidas sobre meu interesse... Ele ergueu a voz. Agora mirando o leiloeiro, mas falando para a galeria inteira. Eu elevo meu crédito a ponto de cobrir o restante de todos os lotes que pertenciam àquela propriedade, inclusive os acordos de água e as áreas de pastagem que foram anexadas posteriormente. Ele não estava apenas comprando gado, estava comprando de volta a fazenda Olho d'Água, pedaço por pedaço, engolindo os abutres que se alimentaram dela por anos. Ele estava desfazendo o leilão, transformando-o em uma liquidação forçada, onde só ele era o comprador. Dutra, paralisado, tentou encontrar as palavras, mas só conseguiu respirar pesadamente. Olhou para os vizinhos de fileira, procurando apoio, mas todos desviaram o olhar, agora preocupados em como seus próprios pequenos pedaços da terra perdida seriam afetados pelo retorno daquele nome. O leiloeiro engoliu em seco, compreendendo a dimensão da manobra. Ele bateu o martelo no púlpito, não para fechar o negócio, mas para pedir silêncio e ordem. Pela proposta apresentada, e após nova conferência com a mesa, o lote 7 está sob consideração. Algum lance que supere 1 milhão de réis, à vista. O silêncio era a resposta. Dutra não tinha o dinheiro. Nenhum deles tinha o dinheiro líquido e imediato para cobrir aquela oferta. O vaqueiro sorriu de novo. Agora, com um toque de vitória fria, ele sabia que o leilão estava em suas mãos. Mas ele não tinha vindo apenas para vencer um lance. Ele viera para entregar uma mensagem. Ele caminhou lentamente para a frente, cruzando as fileiras dos homens de chapéu novo. Eles se encolhiam à medida que ele passava. O cheiro de suor da estrada, de couro curtido e poeira invadindo o espaço perfumado. Quando ele parou bem na frente do púlpito, ao lado do leiloeiro, ele estava de frente para Dutra, a menos de 1 metro. Coronel Dutra, disse o vaqueiro, a voz baixa, íntima, mas cada palavra perfurando o silêncio.
O senhor me chamou de perdido, me chamou de curioso. Eu não sou nenhum dos dois, eu sou a memória que o senhor tentou apagar. E hoje o leilão acaba. Mas a conta só está começando a ser paga. Ele acenou para o leiloeiro, que bateu o martelo com força, selando a venda do lote 7. O som ecoou na estrutura de metal, marcando o fim de uma era e o início de outra. O vaqueiro acabara de reconquistar a primeira parte de sua herança, diante dos olhos de todos que a haviam roubado. E ele ainda tinha mais 3 lotes para arrematar, cada um com um significado que só ele e os homens da frente conheciam. Aguarde o próximo capítulo da saga do vaqueiro. O silêncio que se abateu sobre o galpão não era o silêncio respeitoso de um acordo fechado. Era o silêncio cortante do medo, da memória que se recusava a ficar enterrada. Aquele sobrenome, falado em voz alta, ressoou nas vigas de madeira como o sino de uma igreja que há anos não celebrava missa. Não era só um nome falado. Era uma porta escancarada para um passado que cheirava a pólvora e promessas quebradas, para a época em que as divisas daquelas fazendas eram traçadas não por caneta, mas por sangue e suor. Os homens das primeiras fileiras, que minutos antes pareciam tão sólidos em seus assentos estofados e seus chapéus de feltro imaculado, encolheram-se. Era visível o esforço que faziam para manter a compostura. O suor frio, que não tinha nada a ver com o calor da tarde, começou a brilhar nas têmporas de alguns. Eles não olhavam mais para o vaqueiro como um estorvo. Olhavam para ele como o mensageiro de uma dívida antiga, alguém que vinha cobrar juros compostos pelo tempo que passou. O leiloeiro, um profissional acostumado a lidar com a arrogância do dinheiro, pigarreou novamente, sentindo o peso daquela revelação. Ele amassou o bilhete na palma da mão e falou, desta vez sem a ironia de antes, com a voz baixa e tensa de quem maneja explosivos. Ele explicou que o bilhete era uma confirmação, uma validação de crédito que excedia em muito o valor atual do lote que estava sendo disputado. Alguém que não estava presente havia avalizado o vaqueiro de maneira irrevogável, injetando na disputa um poder financeiro que tornava insignificante a soma que a elite havia acabado de levantar. A jogada era cirúrgica, pensada para desestabilizar. A pergunta que flutuava no ar, mais pesada que a poeira, era: quem? Quem havia se aliado àquele homem marcado pela vida, vindo do esquecimento para desafiar a ordem estabelecida? O vaqueiro, que até então permanecia encostado na sombra, fez o que ninguém esperava. Ele se desencostou da parede e o ranger alto da madeira do assoalho sob sua bota suja de terra soou como um tiro de advertência no silêncio. Ele deu um passo à frente, depois outro e mais um. Cada passo diminuía a distância entre o fundo e a frente do galpão, entre o silêncio e a luz. O vaqueiro não andava apressado, nem hesitante. Seu caminhar era lento, medido, como se estivesse marcando o ritmo de um tambor que só ele conseguia ouvir. O pano grosso de sua camisa, já desbotado e remendado, parecia absorver a pouca luz que entrava. E a poeira que se levantava de suas calças era a poeira da estrada que ele havia percorrido para chegar ali. O cheiro de mato e couro cru confrontando o perfume caro e o talco dos homens de negócio. Quando ele parou, estava na linha divisória, a 1 metro da última fila de cadeiras. Seus olhos, antes cobertos pela aba do chapéu, estavam agora visíveis. Eram olhos que não piscavam, que não demonstravam raiva nem surpresa. Apenas a determinação fria e inegociável de quem sabe exatamente onde está e o que veio buscar. Foi o coronel Azevedo, o homem que havia dado o lance mais alto e liderado os risos minutos atrás, quem perdeu primeiro a compostura. Ele tensionou a mandíbula e o nó da sua gravata parecia apertar-lhe a garganta. "O que você quer, Guri?" sibilou Azevedo, tentando resgatar um pingo de autoridade. "Já provaram que tem dinheiro? Se é isso que procurava. Agora diga logo o que veio comprar e pare de fazer esse circo." O vaqueiro não olhou para Azevedo. Seu olhar varreu o centro do palco, onde o leiloeiro estava parado, esperando uma ordem, e depois se fixou no item principal do leilão que estava prestes a ser encerrado. Não era um lote de gado comum, nem uma simples porção de terra. Era a Fazenda do Sol, o coração daquela região que havia sido tomada por dívidas há mais de 20 anos e que agora voltava ao mercado.
Desmembrada e vendida aos pedaços, o leiloeiro, como se lesse o pensamento do vaqueiro, levantou o martelo pronto para finalizar o negócio. Pela última vez, a Fazenda do Sol, lote B, o trecho de água e pasto mais fértil, vai para o Coronel Azevedo por 350 mil cruzeiros. Nesse momento, o vaqueiro finalmente falou. A voz dele era grave e áspera, como pedras rolando. A voz de quem não a usa para bajular nem para tagarelar, mas apenas para dar ordens e promessas. 400 mil. O valor era um insulto, não por ser alto, mas por ser um aumento pequeno e direto que mostrava que ele não estava ali para negociar com sutilezas. 400 mil, uma declaração de guerra. Azevedo arfou, a cor sumindo de seu rosto. Ele se levantou, batendo as mãos na mesa. "Você não tem direito!" berrou Azevedo, apontando o dedo. "Esse dinheiro não é seu. Quem é seu avalista? Eu exijo saber." O vaqueiro inclinou levemente a cabeça, e o movimento foi o suficiente para que a sombra voltasse a cobrir metade do seu rosto. Tornando sua expressão ilegível, ele ignorou a gritaria e se dirigiu apenas ao leiloeiro, mantendo o tom baixo e firme. "O nome do avalista não importa, moço. O que importa é que o dinheiro está garantido. E se o Coronel Azevedo tiver alguma dúvida sobre meu direito de estar aqui, é só perguntar. Ele me conhece, ou pelo menos conhecia meu pai." A menção do pai do vaqueiro foi a bala final. Azevedo recuou um passo, seus olhos fixos no chão, como se estivesse tentando enxergar um fantasma. Ele se lembrava perfeitamente do pai, e dos acordos que haviam sido feitos, e dos terrenos que haviam sido engolidos pela ganância. O vaqueiro não estava ali para comprar terras. Ele estava ali para comprar de volta a honra. O leiloeiro, sentindo que a situação fugia do controle e que a disputa estava se tornando pessoal demais, tentou reestabelecer a ordem. 400 mil cruzeiros no lote B da Fazenda do Sol. Algum lance a mais. Azevedo balançou a cabeça. Seu corpo estava tenso, mas o brilho da luta havia sumido de seus olhos. Ele estava calculando o que custaria enfrentá-lo, não apenas o dinheiro, mas a exposição do passado que estava prestes a ser desenterrado. Mas antes que Azevedo pudesse desistir por completo, um outro homem, sentado ao lado, um fazendeiro mais jovem, sem as mesmas memórias amargas de Azevedo, levantou a mão. Ele queria provar seu valor. 410 mil. O galpão prendeu a respiração. Era um lance pequeno, mas era uma resposta. O vaqueiro apenas sorriu, um sorriso fino e seco que não alcançava seus olhos. Ele não olhou para o jovem, olhou diretamente para o Coronel Azevedo, como se estivesse dizendo: "Veja só, coronel, você me subestimou, e agora tem gente mais burra que você entrando na briga." "500 mil, disse o vaqueiro sem pestanejar, aumentando o lance em quase 100 mil de uma só vez, mostrando que a carteira, validada pelo mistério daquele bilhete, era infinitamente mais funda do que qualquer um ali ousava imaginar. 500 mil. Aquele valor era o dobro do que eles pagariam em uma feira normal. Não era mais um leilão, era uma humilhação pública. O jovem fazendeiro empalideceu e abaixou a mão. Sabendo que estava lidando com forças que não compreendia, o leiloeiro mal conseguiu respirar para anunciar o lance. Ele olhou para Azevedo, o último pilar da velha guarda. Azevedo engoliu em seco. Ele sabia que o vaqueiro acabaria levando o lote, mas ele não podia deixar que a arrogância vencesse tão facilmente. Não podia dar a vitória de bandeja. O coronel se ajeitou na cadeira, respirou fundo e tentou, pela última vez, salvar a face e o pedaço de terra que era a sua ambição. Ele tinha que ir até o limite. 500 mil e mais 50 mil, 550 mil. O ar congelou. O jogo havia subido para um patamar onde só os verdadeiros tubarões poderiam nadar. O leiloeiro estava ofegante, esperando a resposta que decidiria a sorte daquele dia. O vaqueiro, porém, não hesitou. Ele não piscou. Ele deu mais um passo à frente, entrando de vez na luz da ribalta. E dessa vez, ele tirou o chapéu, revelando o rosto inteiro, os cabelos cortados de forma rústica, as linhas de cansaço e os olhos que haviam visto demais. Ele jogou o chapéu em cima da mesa. O som do feltro batendo na madeira foi surpreendentemente alto, e com a voz carregada de toda a história que aquele nome evocava, o vaqueiro deu o seu lance final. "Eu não estou comprando um pedaço de pasto, eu estou comprando de volta o que foi roubado, e eu não estou disposto a parcelar a justiça. O que eu ofereço agora é o valor total da Fazenda do Sol."
Incluindo todos os lotes que ainda não foram arrematados, o valor que eu ofereço cobre o débito total, à vista, e mais 20% de lucro para a casa leiloeira. O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o voo de uma mosca. O vaqueiro não havia dado um lance. Ele havia acabado de comprar toda a cidade e todos os homens ali presentes com uma única frase. A luta não era mais pelo lote B, era pelo direito de existir naquele lugar. E naquele momento, todos sabiam que o vaqueiro venceria. Se você quer saber o desfecho dessa cobrança e o que o coronel Azevedo fará para tentar reverter essa humilhação, você precisa voltar aqui amanhã, no canal Saga do Vaqueiro. A poeira ainda não baixou. O leiloeiro engoliu em seco, olhando para o papel que tremia levemente em sua mão. Ele não era um homem dado ao nervosismo, mas o nome que acabara de pronunciar, aquele sobrenome pesado, tinha o efeito de uma bala de chumbo acertando o silêncio. Aquele não era um nome que se ouvia em galpões de leilão. Era um nome que se sussurrava em escritórios fechados, tarde da noite, quando se discutia dívidas de sangue e limites de terra que há décadas esperavam ser corrigidos. Na primeira fileira, o coronel Eurico, cuja mão sustentava o lance mais alto até então, paralisou, sua bota limpa não se mexeu. Seus olhos, antes fixos no gado, agora varriam o fundo do galpão, onde a sombra e o suor marcavam o ponto exato onde o vaqueiro permanecia. Eurico não calculava apenas o preço do lote, ele calculava o preço da história. O vaqueiro, alheio à súbita atenção, deu o primeiro passo. Foi um movimento lento. O ranger da madeira sob suas botas de couro gasto parecia ensurdecedor no silêncio que se instalou. Ele caminhou para a luz que vinha da abertura do galpão e quando seu rosto ficou visível, a transformação foi total. Não era o rosto de um perdido, de um curioso que passava, era o rosto do herdeiro, marcado pela dureza do sertão, mas com um olhar que conhecia o valor exato de cada hectare roubado, de cada acordo quebrado. O leiloeiro tossiu, encontrando sua voz profissional novamente, embora trêmula. O bilhete, começou ele apontando para o papel, nos informa que o senhor, e repetiu o sobrenome desta vez com respeito, está apto a participar do leilão, com fundos garantidos e pré-aprovados, vindos de fora do estado. A informação atingiu a elite como um soco, de fora do estado. Isso significava dinheiro que eles não podiam rastrear ou bloquear. Significava que o vaqueiro não havia chegado ali desarmado. Ele havia se preparado silenciosamente, tramando seu retorno com recursos que ultrapassavam as fronteiras daquela pequena cidade onde eles se sentiam deuses. O vaqueiro parou a poucos metros do centro, sem tirar o chapéu, sem fazer a mesura esperada. Ele encarou diretamente Eurico, o homem que ria mais alto das apostas sobre quanto tempo ele duraria ali. O leilão não acabou, leiloeiro. A voz do vaqueiro era rouca, mas firme. Não era um grito, era um trovão contido. Eu disse, o leilão não acabou, Eurico. Forçado pela pressão social e pelo orgulho ferido, pigarreou e tentou recuperar a compostura. Ora, se é assim. Ele tentou rir, mas o som falhou. O garoto quer brincar. O lance está em 230 cabeças de gado de elite, meu. O que você tem para oferecer? Uma promessa? O vaqueiro nem piscou. Ele olhou para o lote que estava sendo disputado. Um conjunto de documentos e uma procuração vitalícia sobre a posse da sede da antiga fazenda Curral Alto, que tinha sido ilegalmente desmembrada e vendida aos pedaços 20 anos antes. O gado era a fachada. O documento era o que importava. O meu lance, disse o vaqueiro, e fez uma pausa longa para que cada homem ali presente sentisse o peso de sua decisão. É o dobro do seu. Trago o valor em dinheiro vivo, depositado em custódia na capital, e mais a promessa de que, se o senhor Eurico insistir em me desafiar, eu compro a dívida de toda a sua plantação de café que está penhorada no banco. Um silêncio absoluto. O cheiro de pólvora parecia pairar no ar. Embora não houvesse armas à mostra, o vaqueiro não estava apenas dando um lance, ele estava declarando guerra financeira. Usando informações privilegiadas sobre as fraquezas do coronel, Eurico ficou branco. A informação sobre sua dívida era segredo. Apenas ele e o banco sabiam da extensão do problema. Como aquele homem, aquele perdido encostado na parede, sabia. Isso é blefe, gritou Eurico levantando-se, o rosto vermelho. O vaqueiro sorriu, um sorriso frio que não alcançava os olhos. Não é blefe.
O leiloeiro tem o contato do meu advogado, que está aguardando a sua resposta. 230 cabeças.